Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Vamos encontrar muitas línguas presas ao céu da boca, porque esqueceram ou se sentem envergonhados de lembrar de Jerusalém. Jerusalém é aonde no passado estava localizado o templo. Hoje a nossa Jerusalém é a Jerusalém celeste, onde o nosso Deus se encontra e de lá derrama sobre nós infinitas bênçãos. E aquele que esquece as maravilhas de Deus na sua vida são pessoas infelizes, porque buscam outros caminhos, e a sua língua está presa e esqueceu, e aí vem todo o sofrimento, como nós ouvimos na primeira leitura do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas. Vimos que os pecados, as infidelidades, a falta de responsabilidade, estamos vivendo um período desse, de falta de responsabilidade, e o não ouvir a orientação de Deus por parte dos líderes políticos e de grande parte do povo são as causas das nossas ruínas pessoais, sociais, estruturais, eclesiais e mundiais. Tudo porque esquecemos de Deus. E quando nós afastamos de Deus, somos pessoas maldosas, interesseiras, que só se preocupa com si mesmo e esquece do outro. Vamos observar que nesse tempo em que nós estamos vivendo, da pandemia, muitas pessoas se enriqueceram de forma ilícita, aproveitando. Tudo por falta do conhecimento da verdade.
falta de temor a Deus e de respeito para com o outro, para com o próximo, que são os nossos irmãos e irmãs. E a salvação, meus queridos irmãos e irmãs, ela acontece na história. Deus escreve a salvação sua na história. E é a pessoa que escolhe viver ou não em comunhão com Deus. Deus nos fez livres, então você tem essa liberdade para escolher se eu quero viver ou não em comunhão com Deus. Por isso que nós vamos observar que existe a maldade no mundo, porque nem todos fazem a escolha por Deus. E aí nós sofremos as consequências. Mas Deus, como Ele escreve os acontecimentos salvíficos na história, nós vamos vendo a mão dele acontecendo, as obras dele vai acontecendo, e nós vamos glorificando e bendizendo ao Deus da vida. Porque Deus é misericordioso e Ele busca o ser humano para resgatar a sua aliança de amor, uma aliança de amor que Deus fez para conosco, derramando o sangue do seu Filho unigênito para a salvação de toda a humanidade. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho para a salvação de todos. E Ele não veio para condenar o mundo, mas para resgatar a todos. E aí nós ouvimos tudo isso no Evangelho de São João, capítulo 3. E desde o Antigo Testamento, Deus ordenou e permitiu a instituição de imagens. Muitas vezes nós vamos ouvir pessoas dizendo que os católicos são idólatras, que adoram imagens. Tamanha baboseira em pleno século 21. Nós somos a Igreja de Jesus há 21 séculos, nunca adoramos imagem nenhuma. E nós somos detentores da palavra, e por isso todo o povo tem as Sagradas Escrituras, porque a Igreja preservou. E ela é conhecedora das Sagradas Escrituras. Ela não vai levar o seu povo para um caminho errado a bel prazer. Ela segue de forma fiel os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e vai atualizando na história. E Deus, Ele permitiu as imagens. Hoje nós ouvimos no Evangelho, Ele permitindo que se faça uma serpente de bronze e coloque numa haste. Mas também Ele permitiu, se você seguir e olhar um pouquinho as Sagradas Escrituras, que a Arca da Aliança fosse construída e que tivesse os querubins. Ele também permitiu isso. Nós não podemos, em pleno século 21, sermos ignorantes de tantas coisas. Nós somos chamados a abrir a nossa mente, o nosso coração e mergulharmos na palavra de Deus, de modo todo particular, no Novo Testamento. Precisamos conhecer e progredir a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
E como ele permitiu e instituiu as imagens, como é o caso da passagem do Evangelho de hoje, da serpente de bronze, que conduziria simbolicamente à salvação. E hoje, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu porque o povo estava com saudades do Egito. Então nós vamos lembrar da serpente de bronze. Deus, depois desse povo ficar 400 anos na escravidão lá no Egito, por isso que a salvação acontece na história, 400 anos, Deus ouviu o clamor desse povo e enviou o profeta, esse homem de Deus, Moisés, para libertar esse povo da escravidão. E assim aconteceu, e esse povo começou a caminhar para a terra prometida. Mas, meu querido irmão, escuta o que eu vou dizer. Eles tinham saudades do Egito. Mesmo sendo libertados da escravidão, eles tinham saudades do Egito. Eles reclamaram e murmuraram o tempo todo. Murmuraram que lá eles tinham pães, Deus mandou o maná. Murmuraram que lá eles tinham carne, Deus mandou as codornizes. E assim eles foram murmurando e reclamando e com saudade das cebolas lá do Egito. E aí vieram a serpente. E você lembra muito bem, porque você é um conhecedor das Sagradas Escrituras, que a serpente é a que seduziu Eva e Adão, os nossos primeiros pais. É o símbolo do pecado. Então agora a serpente veio, porque eles estavam entregues ao pecado, e começou a tirá-los do caminho, ficando desiludidos, desanimados, esse povo. E aí Deus permite com que Moisés faça esse símbolo da serpente, que coloca sobre uma haste, e que todos aqueles que levantar a cabeça, isto é, você erguer os olhos aos céus, olhar para o alto, seriam curados. Então, meus queridos irmãos e irmãs, pela fé, Deus liberta das mordidas mortais das serpentes do deserto o seu povo. Jesus, assim, usando desta simbologia, é a nova serpente, que em vez de morder e matar, ele é remédio, é ele que cura, é ele que nos salva. A sua mordedura, vamos assim dizer, elimina de uma vez por todas as mordeduras da serpente que conquistou Eva e Adão, acarretando a morte para toda a humanidade. Porque através de Eva e Adão veio a morte. Esse é o salário do pecado, a morte. Agora Jesus é aquele que nos conquistou, que nos deu a vida plena. Jesus é aquele que nos atingiu com o forte veneno da compaixão, da ternura, do perdão, da misericórdia e do amor de Deus a seu Pai. O plano de Deus é que o pecador se arrependa e possa viver. Portanto, Jesus, no diálogo com Nicodemos, quer tocar no mais fundo do nosso ser, do nosso coração. Trata-se aqui de um diálogo que traduz num convite de conversão, como nós ouvimos, e coloca em confronto as duas opções: aquele que crê e aquele que não crê, aquele que pratica o mal
e ama as trevas é aquele que pratica a verdade e se aproxima da luz. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa escolha. Nesse tempo quaresmal, somos convidados à conversão, a nascer do Espírito, a nascer para a liberdade, nascermos para o amor, pois foi para isto que fomos feitos. E talvez, meu querido irmão, irmã, você tem saudades das cebolas do Egito e quer voltar para o pecado. E se você não luta constantemente, você tem desejos de pecado, tem saudades daquela vida mundana que existia antes de você conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo. Fica lembrando e talvez até comenta, você, cristão, que participa, que vive a fé, tem essas saudades, talvez até lembra e comenta: como era bom aquele tempo das festas dos peões, que a gente fazia isso, aquilo, outro. Não estou dizendo do lado do entretenimento, estou dizendo das saudades do pecado, atrás dos bretes, ou fora do recinto, dentro dos carros. Saudades da cachaça, da bebança, saudades das traições. Isso é saudade do pecado. Aí tem muitos que vê a igreja como um peso, porque tem saudades da escravidão, que vê Jesus como um peso porque tem saudades da escravidão e não consegue entender que Ele veio para nos libertar de toda a escravidão, e a escravidão é do pecado. Então eu preciso eliminar de dentro de mim as saudades das cebolas do Egito, e olhar agora para o alto e ver que nesta haste foi pregado o Salvador da humanidade, por amor a você, por amor a nós. Ele foi pregado, Ele morreu, Ele derramou todo o seu sangue, por amor exclusivamente a você. Por isso que você foi feito. Deus permitiu com que você viesse a este mundo e vivesse nesta época pandêmica, para anunciar e viver o seu amor, e renunciar às obras das trevas, renunciar às cebolas do Egito, renunciar às saudades do pecado. É para isso, meu irmão, que você veio neste mundo, para adorar o Senhor. E agora eu digo para você: se você não pratica a sua fé, você fica com o pé na barca e na terra. O pé em dois lugares, um aqui no barranco e outro dentro da barca. O que acontece, meu irmão? Você perde o equilíbrio e é rasgado pelo meio, porque é indeciso, não sabe o que quer para a tua vida, não consegue decidir nada, nem os assuntos primordiais da família, é empurrado o tempo todo.
porque vive na indecisão. E todos aqueles que vivem na indecisão da fé é rasgado pelo meio. Que significa que o Padre está dizendo, sofrem o tempo todo, e faz uma leva de pessoas que estão na sua volta também sofrer, porque ele é infeliz e quer que os outros também sejam infelizes. Então, meus queridos, nós fomos feitos para amar. Ah, você descobriu hoje? Graças a Deus que você descobriu que você foi feito para amar a Deus, o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não ama a Deus e muito menos o próximo. Todas as pessoas que são infelizes e que buscam outros artifícios, isto é, que buscam as trevas, que sejam as mais diversas drogas existentes, desde a droga do sexo, as drogas lícitas, ilícitas, o álcool, o cigarro, outras drogas, sejam as drogas da dependência dos remédios, seja as drogas dos pensamentos e das paixões desordenadas, são pessoas que ainda não trabalhou bem o seu eu, por não aceitar ser moldado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o remédio. Levanta a sua cabeça, olha para Jerusalém celeste, olha para a cruz, olha para nosso Senhor Jesus Cristo, muda de vida, deixa de sentir saudades do pecado e passa a querer adorar a Jesus. Mas você precisa praticar esta fé. Tudo na vida é uma prática. Então você é convidado nesse tempo da quaresma a intensificar as suas orações, de modo particular a fazer a sua oração através da leitura das Sagradas Escrituras. Você se preocupa com tantas coisas para ganhar o seu sustento, e esquece do essencial, que é ganhar a vida, que é o livro sagrado, a Bíblia, e que você precisa deixar de ficar no mundo da preguiça mental e de dizer que é uma pessoa ocupada o tempo todo, que não encontra tempo para Deus. Isso demonstra que você é uma pessoa desorganizada, indisciplinada. O dia tem 24 horas, se organiza a sua vida. Se não está dando conta, consulte o teu padre. Para isso existe o sacerdote, para orientar o seu povo, que é o povo de Deus. É preciso, meu querido irmão, ter saudades dos sacramentos, quer dizer, eu ter saudades de participar da vida do Senhor e não do pecado. Então eu preciso ter saudades dos sacramentos, lembrar do meu batismo, que eu sou filho de Deus, e celebrar com alegria essa data, lembrar da minha crisma, e celebrar com alegria, ter saudade, lembrar que eu fui ungido do Espírito Santo, lembrar que eu confessei que eu estou purificado, que Deus me restaurou, me revigorou totalmente. Lembrar da ceia, que Deus me ama tanto e que eu tenho o desejo de participar desse banquete de forma plena, porque Ele me alimenta. É o próprio Jesus.
lembrar do dia do seu casamento religioso, que dia memorável, e celebrar com alegria. No meu caso, lembrar o dia da minha ordenação sacerdotal, para que eu possa viver e ter saudades das coisas boas que Deus me proporcionou e que eu não posso dizer não, porque se eu digo não, eu sou infeliz. Bem-aventurados são os santos de Deus, pessoas que viveram neste mundo, que a partir do momento que encontrou e aceitou Jesus Cristo nas suas vidas, são homens e mulheres bem-aventurados, homens e mulheres felizes, que atravessaram este mar de lágrimas, de cabeça erguida, porque sabia para onde o seu olhar deveria estar voltado. Lembrar que você tem uma família, e que esta família Deus te deu, e que você é chamado a santificar a sua família. Você tem rezado pela sua família? Você tem jejuado pela conversão da sua família? O que você fez pela sua família? Só falou mal da família? Você fez algum jejum para alguém da sua família? Você rezou o terço para alguém da sua família? Você veio à missa e colocou na intenção, que seja aí no seu coração, não precisa ser pública, no seu coração, por alguém da sua família? O que você faz, meu irmão, em benefício do outro? Deus nos dá tanto, Deus é tão generoso para conosco, e você ainda continua sendo miserável. Estamos no 4º domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Alegria, por isso dessa cor rosa, porque estamos próximos para celebrarmos a liturgia, a grande liturgia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto deve estar no seu coração, assim como no meu coração, com o coração cheio de júbilo, de palpitando, de vontade, de desejo de celebrar a Páscoa do meu Senhor. Ou vai ser para você um feriadão? Como que vai ser a Páscoa toda este ano? Mais um ano que vai ser um feriadão? E você vai levar o corona para cá e para lá? Mais um ano? Ainda não acordou? Porque está cansado, vai descansar o feriadão? Vai aproveitar para passear? Mais um ano? Até quando? Vai ficar na mesmice? Deus é para você um pronto socorro, que você o busca quando está com a saúde abalada, ou quando vão mal os seus negócios? Ele não é, meu querido, isto. Ele não é pronto socorro para satisfazer os seus desejos. Ele veio para salvar. O resto você se vira. Ele deixou as Sagradas Escrituras, Ele deixou o sacerdote, Ele deixou a igreja e os sacramentos, caminho para a nossa salvação. E já nos deixou tudo. Você que acha que Ele não deixou, Ele já deixou tudo para a tua e para a minha salvação. Basta você abraçar a cruz. Basta você, meu amado, aceitar Jesus de forma plena e não fazer dele um pronto socorro pelos seus interesses pessoais. Não, Deus não é isto, meu querido.
Deus é muito mais. Deus é alguém que nós somos chamados a doar totalmente a nossa vida, por pior que nós vivemos aí com alguns momentos de saudades do pecado, nós somos chamados a entregar totalmente a nossa vida, porque Ele nos amou completamente. E como eu entrego a minha vida? Me esvaziando de tudo aquilo que está errado dentro do meu ser e preenchendo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você será feliz. Caso contrário, você fez a opção errada e continua na mesmice e não quer mudar. Está com a síndrome de Gabriela. Precisa mudar, meu querido. Está na hora. O tempo passa. O tempo passa. Já estamos no 3º mês deste novo ano. Já faz um ano que estamos vivendo essa questão da pandemia. Tantas questões, isso é bem a primeira leitura, tantas questões políticas que envolveu em cima dessa questão da pandemia, e que não era necessário. Um bom governo é aquele que cuida dos interesses da coletividade e não dos seus interesses próprios. Ele se preocupa com o outro. É para isso que ele ocupa esse cargo, para olhar para o bem da coletividade. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar na nossa caminhada de cristãos. Nós sabemos muito bem, nós que somos cristãos praticantes, que não é na igreja que pega o coronavírus. A Igreja Católica tem colaborado muito, ensinando para os seus fiéis a importância do distanciamento, a importância do uso da máscara, do álcool gel. A igreja tem nos ensinado que nós precisamos amar e respeitar o outro, mas infelizmente sofremos as consequências da infidelidade de alguns irmãos nossos que vivem nas baladas da vida, nas festas dos canaviais, nas festas durante a semana. E é eles, tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades, que, e de modo especial a grande maioria são jovens, e que acabam se contaminando e levando para casa o vírus. Nós não precisamos entrar nesse clima de angústia, porque nós já sabemos há um ano como devemos lidar com esse vírus. Então não precisa entrar numa paura. Não. Quem tem que se preocupar, quem tem seus filhinhos, talvez o seu cônjuge que vive aí nas festas, esses pais precisam se preocupar, porque eles trazem o vírus para dentro de casa. Nós que tememos o Senhor, vivemos de acordo, não vivemos nas baladas, mas vivemos em família e na comunidade cristã, não precisamos temer o vírus. Lógico, com todo cuidado, como o padre disse que a igreja nos ensina, inclusive até de dizer que nós precisamos tomar a vacina. Até isso a igreja nos incentiva. Então é assim que nós somos chamados a viver. Então nós estamos nesse tempo da quaresma. Vamos então rezar para esses nossos irmãos baladeiros? Que eles abram a cabeça, que Deus faça com que eles abram a cabeça para entender que é eles que estão infectando os outros, não somos nós, são eles, irresponsáveis. Então nós precisamos rezar pela conversão desses nossos irmãos.
Mas também não vamos achar que nós somos melhores do que eles. Simplesmente nós vamos rezar pela conversão deles. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde nessa nossa caminhada.